Então, esse ponto da inteligência artificial, é como você falou lá no começo, não vai roubar o trabalho do criativo, ele vai roubar o trabalho do medíocre. Do medíocre, ele vai roubar o trabalho. Da pessoa que acha que vai botar no chat GPT, que vai criar um conteúdo, que vai criar um negócio, e é o suprassumo, e não tem o senso crítico, que não traz o seu repertório. Cara, quem trabalha com criatividade e não tem repertório, desculpa, não tem nada, é medíocre. Vai fazer uma coisa medíocre. Marketing, The Podcast. Fala pessoal, Bruno aqui do Marketing The Podcast. Mais uma vez aqui conversando com vocês, mais uma vez aqui, mais uma temporada, o host de vocês aqui, mas como eu falo sempre, vocês não são obrigados a me conhecer. Muito prazer, para quem não me conhece, Bruno de Souza Gimenez, Souza pela parte da minha mãe, então preciso contar, ter memória a ela, tá? Então aqui, Bruno presente, tá? Estrategista de marca, estrategista digital, podcaster, marketing 360, mas o mais importante, pai da Elise e da Antonella, marido da Franciele. Isso é o mais importante no final das contas, então a gente fala um pouquinho sobre isso, até porque o host de vocês está correndo para lá e para cá, acabou de voltar do pediatra, pai novo geralmente está no pediatra, então para vocês saberem aí quem está esperando aí filhos e tem filhos pequenos, vão entender bastante. Acho que a convidada de hoje também vai entender bastante essa questão. Mas antes de tudo, vamos falar sobre o nosso programa. E, gente, estou devendo para vocês, eu sei que eu estou devendo para vocês, falar um pouco mais desse tema que eu adoro, mas consequentemente, eu trago pessoas aqui para falarem um pouco e eu endosso. Porque tem pessoas muito mais inteligentes que o host de vocês aqui. O host de vocês, ele funciona como uma complementaridade, tá? Então, o legal mesmo é aprender. E como eu sempre falo para vocês, eu aprendo 1.200%. Eu já chutei a matemática faz muito tempo, vocês sabem disso. Tá? Então, assim, hoje a gente tem um episódio que é muito legal, que é o segundo episódio da 6ª temporada do Marketing The Podcast, que ele provavelmente nessa hora já teve o lançamento da série Digitalks 2025, e agora a gente está no segundo episódio da 6ª temporada. Trouxemos no primeiro o pessoal da Future, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios dos profissionais de branding em 2026. A convidada, ela é executiva de marketing, branding e comunicação corporativa, com mais de 20 anos de experiência em empresas como Liberty Seguros, Allianz, Telefônica Vivo e Capricórnio Têxtil. Quando se fala de Allianz, o palmeirense já se identifica. Especialista em branding estratégico, rebranding e comunicação corporativa, com projetos que geraram crescimento de até 16% em vendas e fortalecimento de reputação que hoje é tão discutida. Coautora do livro Marca que Marca e fundadora da 4Brands Atelier de Marcas, Thaisa Cruz. Seja bem-vinda ao Marketing The Podcast. Ei, pessoal, tudo bom? Bruno, obrigada pelo convite, estou muito feliz, muito animada de estar aqui com vocês, falando um pouco sobre branding, reputação e marcas que a gente ama e projetos que a gente adora, uns nem tanto, né? A gente vai falar também um pouquinho. E é isso, espero que vocês gostem e que seja uma troca muito divertida. Vão gostar, Thaisa, vão gostar, já devem ter ouvido e gostado, dado do like, comentem lá. Gente, Spotify dá para comentar, comentem lá também, é uma rede social, tá? Então, Thaisa, que prazer ter você aqui, obrigado por ter aceitado o convite, tá? De participar do Marketing The Podcast. Você falou, né? Todo mundo acha que trabalhar com branding, eu vejo muito isso. Eu mesmo fui para a área de branding porque é o pilar que mais eu gosto, que é a construção de marcas. Mas nem sempre é mil maravilhas, né? O pessoal acha que é chegar, colocar o lado lúdico e vambora. Na verdade, não é nada disso, né? Primeiro que, assim como o marketing, né, como você falou, todo mundo acha que, né,
de médico e marqueteiro, todo mundo tem um pouco, né, isso. E o branding é a mesma coisa, né, só que eu acho que o branding é até mais complexo, porque precisa ter um pouco mais de maturidade no sentido de amadurecimento, de entendimento, para realmente valorizar o branding. Então, o nosso trabalho hoje também ainda é muito de educação, para trazer essa importância do branding, né? Porque a maioria das pessoas e das empresas, principalmente quando a gente está falando de pequenas e médias empresas, né? Primeiro eles acham que tem que escolher, ou faz o marketing ou faz o branding. Ou então, não, eu estou começando, eu não preciso de branding, né? Isso é só para empresa grande. Então, tem um monte de mito e um monte de crença sobre o tema que eu acho sempre relevante a gente ter esse tipo de discussão justamente para a gente desmistificar isso, né? Isso é um fato, porque a gente até estava anotando aqui, conforme vai tendo o nosso episódio, você vai ver que eu vou anotando algumas coisas. Eu não vou queimar etapas, né? Para perguntas, eu vou perguntar mais para frente, porque a gente tem uma pergunta que ela é fundamental do nosso marketing de podcast, Thaisa. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, é uma pergunta fundamental, que é o quê? Nosso mercado está muito acostumado a querer networking, mas ele não quer saber quem está por trás do crachá. E isso, o marketing de podcast, desde o nascimento, é contra. Primeira pergunta que a gente faz aqui no Marketing de Podcast: quem é a Thaisa? Quem é a Thaisa Cruz? A Thaisa, ela faz slackline, ela é alpinista, ela cuida de cachorro, mãe de pet. Quem é a Thaisa? Cara, a Thaisa é mãe da Luísa, como você falou, né, que você é pai de 2 meninas, eu sou mãe de uma moça já, de 20 anos, está fazendo psicologia. E a Thaisa, sou casada, vou fazer 25 anos de casada agora, bodas de prata. Mas acima de... Você decora bodas, que é? Você decora bodas de prata, de não, ouro, só de papel? principais, né? Só as principais. As outras a gente já tá tanto tempo, né, casada, que eu já me perdi, né? Tá melhor que eu, não sei nenhuma boda. Eu só falei a boda de papel porque eu lembrei e nem sei quais anos são, nem sei se tem. Deve ser primeira, segunda, tem algodão, sei lá, enfim. Mas, acima de tudo, eu sou apaixonada por branding e por essa construção mesmo, né? É bem aquela coisa de propósito, do tipo, se você não precisasse ganhar dinheiro com nada e fosse fazer alguma coisa, eu ia continuar fazendo isso, porque realmente é o que me brilha os olhos, né? Eu trabalho com marketing há mais de 20 anos. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele falou, cara, você tem noção que a gente está há quase 30 anos aí no mercado? Ele está há 30, eu estou há 28 anos no mercado, quer dizer, putz, é muito tempo, né? E é engraçado porque as coisas são meio cíclicas e, lógico, que vão evoluindo bastante, né? E algumas coisas a gente cansa de ver pelo meio do caminho, né? Dá um pouco de desânimo, assim, de tipo, a gente está em 2026 e ainda está falando, por exemplo, da importância do branding, né? Quer dizer, as coisas às vezes são meio óbvias, mas, cara, eu acho que essa catequização e esses ensinamentos, e eu acho que agora a gente está muito mais apoiado em dados, uma coisa que a gente não tinha antes, né? E que isso tem ajudado também bastante a gente a evoluir e a trazer cada vez mais o branding junto do marketing e potencializando o negócio, né? Então,
Acho que isso é o mais importante, é isso que as pessoas precisam entender. Como essa roda gira, para ela girar, a gente tem que estar alinhado, né, com todas essas disciplinas, né, digamos assim. E é Então, legal você falar isso, desculpa te interromper, mas eu acho imagina. que é legal você falar isso. Eu gosto muito, até usando como gancho aqui, do M15, o nosso amigo Thiago, né? Então, eu gosto muito, acompanho muito o M15, sou muito admirador do trabalho do Thiago, inclusive. Também. E na hora que teve um episódio dele, onde ele estava passando as métricas, né? E ele traz isso muito bem, ele traz métricas, traz números, traz uma interpretação de dados muito boa. E quando ele estava falando dessas métricas, ele disse, beleza, essas métricas, em um dos episódios dele, e no final eu acho que eu não precisava falar de brand, porque para mim é uma coisa ao concurso, é uma coisa que não preciso justificar o branding, né? E isso é um ponto que deveria ser assim, Thaís, ao concurso, não justificar, mas a gente vê coisas, a gente vê cada vez mais tendo que justificar. Exatamente, exatamente. Eu até trouxe alguns dados, né, que até o Thiago soltou hoje na News, justamente reforçando isso, né, quer dizer, as empresas estão entendendo mais, tanto que quando a gente vai entrar um pouco nessa coisa de tendência, e por isso que eu falei um pouco que é cíclico, porque as empresas começaram a entender de volta que não adianta ficar focado só em performance. Então, tipo, quando a gente fala de campanha, né, os dados que ele trouxe é justamente sobre isso, né, que as pessoas estão buscando confiança, estão buscando empresas com boa reputação, né, estão mais preocupadas com isso do que tudo, e reputação e confiança a gente só constrói com branding, não é com ativação de venda, né? Então, é isso que precisa ficar muito claro, né, para as pessoas e para as empresas. E aí, principalmente, a gente entra, depois a gente vai falar também sobre isso, mercado B2B, que é um mercado que ainda patina muito mais do que o B2C, né, nessa questão de branding, já está muito mais aberto, né, para o branding e para essa nova realidade, né? Porque no final das contas a gente está lidando com pessoas, independente se é B2B, B2C, B2B2C, enfim, são pessoas lidando com pessoas, e as pessoas têm necessidades, têm ambições, e mesmo quando a gente está falando de motivações de compra no mercado B2B, não é só a motivação de compra do negócio para a empresa, do serviço para a empresa. Tem muito a ver com quem está comprando também. O que ele quer mostrar lá dentro, o que ele quer conquistar, o que ele quer, né? Então, as empresas precisam realmente entender e estão entendendo mais. Eu acho que isso é um movimento que está acontecendo e isso é muito bacana. Estão, e isso muito de encontro, e até se eu puder aqui contribuir, muito de encontro à questão do tráfego ter ficado caro, né, Thaís? Então, pessoal, assim, o marketing digital, ele foi fundamental e ele foi o que me colocou no mercado, por exemplo. Na hora que você fala disso, do marketing digital, o marketing digital é muito bacana, ele mudou o mercado completamente, e ele hoje é 80%, vou colocar assim, de importância, 70%, 80% da uma ação de marketing, se não mais. Mas a gente não pode olhar e falar, poxa, a base ela foi destruída por isso. Não, ele é uma das pernas do polvo, vou colocar dessa maneira, um dos tentáculos do polvo. Ele se a gente vai falar de marketing 360, o digital está dentro dele. Se a gente vai falar de estratégia de comunicação, o 360 está dentro da estratégia de comunicação. E aí a gente vai falar da comunicação institucional, a gente vai falar de diversos tipos de comunicação aqui dentro. Enfim, a gente tem muito a pensar sobre isso, né? Mas vamos step by step.
aqui. Thaísa, a nossa audiência, ela tem muitos jovens, então, entusiastas, jovens que são estudantes de comunicação. Ela permeia também sobre decisores, muitos que vieram agora já da Gen Z e muitos millennials, né? Então, é Gen Z e millennial a nossa audiência, e agora começa também, né, a gente a pensar um pouco em outras gerações para isso. Mas essa faixa etária, 27 a 44 anos, que a gente tem hoje de audiência principal do Marketing The Podcast. Quando a gente pensa nisso, o pessoal vai olhar muito sobre o que vocês já fizeram na vida, né? Gente, eu fiz um podcast, mais nada, brincadeira. Mas assim, mas justamente eu quero o pessoal entender qual que é a tua trajetória, quais marcas você criou, o que você já fez. Conta um pouquinho dos teus cases aí pro pessoal. É humano primeiro, mas a gente também tem que falar um pouquinho aí dos cases aí da Thaísa, o pessoal conhecer o gabarito que a Thaísa tem. Boa. Olha, eu comecei no mercado de seguros, né? Entrei na Liberty Seguros, depois eu fui para a AGF, antes de ser comprada pela Allianz, né? Então, primeiro eu achei que eu não fosse sair do mercado de seguros, porque é um mercado extremamente nichado, né? É o nicho do nicho. E o meu primeiro grande projeto, bom, eu comecei como analista de produto, e aí eu fiquei quase 9 anos na Allianz, e fui subindo ali até a cadeira de gerente, e na cadeira de gerente eu tive a felicidade, né, e o desafio, foi meu primeiro grande desafio, que foi o rebranding da marca. Então, eu era a AGF Seguros, que era uma seguradora francesa, muito grande, mas ainda naquela época, foi em 2008, o mercado de seguros ainda não estava com a expressividade que tem hoje, né? E então a AGF era uma seguradora conhecida, mas o boom foi quando a Allianz comprou a marca. Então foi meu primeiro rebranding, eu liderei o projeto na área, eu era gerente de marketing corporativo, então nessa cadeira eu cuidava de toda a parte, né, de mídia e campanhas e tudo mais, PR, né, comunicação interna. Então eu tinha ali um 360 e me especializei no branding e fiz o rebranding da companhia, que foi, assim, sensacional, porque primeiro que eu tive contato com o time de branding global, né, de Allianz, então já era uma marca super estabelecida, e a gente tinha que trazer aquele mundo todo para o Brasil. Então foi Fórmula 1, né, a gente mudou de agência, então eu fiz o pitch com as principais agências do Brasil, a gente acabou fechando com a Ogilvy, então foram 12 meses de projeto. Então você imagina, mudar uma companhia na época, eu acho que a gente tinha 2 milhões de segurados, enfim, Brasil inteiro, né, mudando toda a parte de sistema, mudando toda a parte de materiais de comunicação, toda a comunicação interna, falando com o mercado, falando com corretores, porque não existia venda direta, todo o canal de vendas era de corretores, e trazendo a marca para o consumidor final. Então, a gente fez um monte de ação de ativação, trouxe uma mini Allianz Arena para os principais shoppings do Brasil, que foi muito legal, simulador de Fórmula 1, a gente fez ativação na Fórmula 1, no Grande Prêmio de São Paulo. Você já estava no Name Rights, na negociação do Name Rights do Allianz Parque? Não, ainda não, foi depois. A gente fez, né, no ano de lançamento da marca aqui, a gente patrocinou
o Grande Prêmio de São Paulo. Legal. E então a gente teve um paddock, a gente levou um monte de corretor para lá. Então, cara, foi assim uma super mega experiência, né? E então foi meu primeiro processo assim de rebranding que eu toquei assim diretamente, né? E logicamente que assim foi fácil, né? Entre aspas, porque era uma marca já muito conhecida, muito estabelecida. Então, a gente tinha todo o direcionamento e tal, então foi muito bom de fazer, foi muito gostoso. O resultado foi excelente, porque era um momento de crise, porque gera uma insegurança, tanto para colaboradores, quanto para a força de venda, quanto para o próprio segurado, né, de não ser impactado por alguma coisa. Então, a gente trabalhar a reputação, trabalhar a gestão de crise, né, as pessoas não têm ideia do tanto de coisa que envolve, né, um processo desse. Então, meu último grande projeto na Allianz foi esse. Nesse período, a Luísa era muito pequenininha, então, você sabe, né, esse mundo de marketing é uma loucura. Eu quis um momento mais flexível, assim, de trabalho para poder maternar. E aí eu me juntei com um grupo de amigos publicitários, saí de Allianz e a gente fez um hub de marketing e comunicação para fazer projetos e a gente ter uma flexibilidade melhor aí de horários, né? O meu marido é designer gráfico, trabalha eu sempre trabalhei em empresa e ele sempre trabalhou em agência. Então, Eram as duas visões ali complementares em casa. Exatamente. É muito engraçado, assim, né? De vez em quando ele me manda, assim, cliente fazendo clientice, né? E aí eu falo, menos aí, né? Que fui cliente minha vida inteira. Mas eu falo muito nesse ponto, Thaís. Eu anotei muitas coisas, que acho que está sendo Eu anotei várias questões que depois eu vou jogar aqui para você, tá? Mas tem coisas que você fez eu buscar de defesas que eu faço sobre o mercado, né? Para quem não sabe, Bruno tem quase 10 anos de agência, né? Agora eu saí do mercado de agências e foi uma coisa que foi muito rica para mim. Foi uma coisa que transformou o Bruno no profissional que ele é. Ao contrário do que o mercado fala, a agência está um pouco em baixa, né? Hoje em dia, mas a agência, ela é onde as ideias surgem, é onde ali é o intermediário para qualquer negócio acontecer. E quem trabalha em agência, ele ou ela, né, consegue ter uma visão muito clara, muito mais 360 de qualquer negócio. Eu brinco que eu começava falando com a mecânica do José, terminava com a Volkswagen. Então, eram 10, 12 reuniões por dia? Sim, eram 10, 12 reuniões por dia. Mas a gente também sai com um aprendizado muito rico dali. E óbvio que também tem pontos ruins, tem pontos bons, como em todos os lugares, mas eu sou um grande defensor da economia criativa e a agência é uma parte muito importante disso. Não achem, tá, pessoal, que IA... Aí é a pergunta que vem, tá? Isso para todo mundo. Não achem que IA vai matar as agências. Não achem que você não precisa de uma agência se você tem o sobrinho. Não achem isso. Porque no final das contas, não é assim, tá? A agência, ela é fundamental, porém, escolher a agência certa que tenha mais fit com você. E o cliente não tem sempre razão. Isso é uma coisa que eu defendo muito. O cliente, ele tem razão em vários pontos, em outros, não. Com muita educação, muito jogo de cintura e com transparência, que é o que eu sempre defendi, fale não, fale, está errado. Quer seguir por este lado? Tá tudo bem, aí ele tem razão. Mas, se não for por esse lado, e você como especialista, traga o seu lado da situação. Quando eu dou minhas consultorias de marketing, por exemplo, Thaís, eu sempre falo isso, você pode não gostar, mas eu vou te dar o lado correto das coisas, sabe? O lado empírico, geralmente eu falo.
E tem alguns pontos que você puxou, além desse daí que eu falo que o cliente nem sempre tem razão, que é a importância do coletivo criativo. A gente via muitos coletivos criativos antigamente saindo de grandes universidades, e você está trazendo a questão dos coletivos criativos. Pessoal, isso não é uma empresa, acaba se tornando na maioria das vezes, mas são mentes criativas que se juntam em torno de um projeto ou para se ajudar, tem vários objetivos, depende do grupo. Mas os coletivos criativos dentro do âmbito digital, do âmbito publicitário, do âmbito criativo, marketing, essa economia criativa, é muito comum. Hoje vê menos, devido a algumas questões também de mercado. Mas os coletivos criativos, eles saem ideias que movem marcas hoje em dia. Thaís, desculpa te interromper, pode continuar. E pegando esse gancho aqui, eu concordo com você que eu acho que teve uma queda muito grande, mas eu acho que, de novo, agora está dando uma fortalecida, porque a gente também está vendo muito profissional bom, e não só da economia criativa. Então, por exemplo, a gente tem um monte de CMO as a service, né? E que a gente faz justamente isso, né? Ou seja, você vai plugando os profissionais nos projetos que você vai atendendo. E, cara, isso é muito bom, porque primeiro que a gente consegue atender muito mais empresas, muitas vezes menores, né? Que não tem, muitas vezes, um investimento para fazer numa agência muito boa, né? Uma agência grande, e que consegue ter um trabalho de muita qualidade, né? Por um preço mais acessível, um valor mais acessível de investimento. Então, isso é muito bom. Então, a gente participa de grupos de profissionais juntos, né? E então isso também está cada vez mais comum e em crescimento, e eu acho sensacional isso. Acho muito bom, porque a gente não faz nada sozinho. Então, cara, quanto mais gente a gente tiver no entorno com os mesmos valores e os mesmos objetivos, e isso é o quê? É branding, a gente alinhar valor, né? A gente cresce muito mais, né? Então, isso é bom para todo mundo. Você estava falando um pouco das suas questões, só para corroborar também, que é a questão de corretora, né? Eu falo muito que a única venda que nunca vai acabar é a questão de corretor de seguros, corretor de todo mundo tem seguro hoje em dia, tá? E hoje você fala de corretor, não é mais saúde, né? Não é mais só saúde, é pet, 300 coisas. Mas isso é uma coisa que é essencial, é um serviço essencial. E que existe um preconceito com o vendedor de seguros ali, que na verdade, ali na ponta, é uma venda que você goste ou não, em determinado momento você vai ter. Você liderou essa questão do rebrand da Allianz. Quando você faz essa questão da Allianz, e aí eu acho que é legal vocês, pessoal, saberem disso, e eu já estive em projetos de corretoras de seguro, que é justamente... Você não vai falar também direto com o público final, mas existe ali o intermediário, que são os corretores, que é o maior ponto da Allianz, por exemplo, da Porto, ou de outras, né, tão conhecidas, que é falar com o corretor. Porque somente os corretores podem fazer a venda na outra ponta, podem fazer o output, conforme a gente fala aqui. Então, o sell out só com os corretores. Então, exato, você precisa ter uma comunicação de intermediação. Você imagina, Thaís, você imagina a dor de cabeça para você, esse rebranding. Acabou no final, foi muito tranquilo, e foi tranquilo mesmo, assim, sabe? Porque estava tudo muito alinhado, e muito claro, e muito transparente, que é o que a gente, né, prega muito no branding. Então, assim, e é isso que falta hoje, quando a gente fala, né, que as marcas precisam se preocupar, é com isso, é a transparência, é sabe, a coerência em tudo. Então, e na época, né, ficar
ter essa clareza de que ninguém vai passar por cima de ninguém. A gente sabe a importância do corretor. Não vai ter venda direta. Não vai. A gente precisa, que é, de novo, o poder do branding, ou seja, levar a marca para o consumidor final para que facilite a venda dele. Para que as pessoas tenham confiança naquela marca, entendam que aquela marca é a melhor opção para elas, e isso facilita a venda dele, muito mais. Então, foi tranquilo por conta disso, sabe? Eles entenderem o poder daquela marca, o que aquilo ia trazer de benefício para ele enquanto vendedor, né? Enquanto ia facilitar o trabalho dele, né? Então, foi muito bom. Agora, é isso, né? Você precisa fazer uma comunicação assertiva, você precisa ter um relacionamento muito próximo com a força de vendas. Então, não adianta só você comunicar, tem que ter o tete a tete. Então, a área comercial dentro da companhia, alinhada com esses corretores, é fundamental. A mesma coisa com os colaboradores. Não adianta a empresa que acha que também ficar só mandando e-mail para colaborador, ou colocar na intranet, ou colocar na rede social. Cara, você precisa ter o relacionamento. E é isso muito que a gente fala, tanto do marketing quanto do branding. A marca que não gerar esse relacionamento com os seus clientes, e aí quando a gente fala de clientes, a gente está falando de todos os clientes, de todos os stakeholders que fazem parte desse ecossistema, né? É uma comunicação contínua, é um relacionamento contínuo. É isso que a gente precisa, né? Né? Os pontos de contato lá com o seu cliente final, tá ok, mas e dentro? E o colaborador aqui, que atende o seu cliente final, ele está alinhado com tudo isso? Né? Então, cara, por isso que a gente fala, né? O pessoal acha que marketing e branding é muito fácil, mas quando você para pensar em todos os pontos que você tem que alinhavar, cara, é difícil pra caramba. E aí é um ponto que é muito legal a gente citar, que é o mercado confundir o que é marketing e publicidade. Também. O branding, ele vai permear os dois pontos. Não adianta a gente falar, olha, beleza, o branding é só com publicidade. Não, não é, porque o desdobramento vai acontecer no marketing. Exato. A metrificação vai acontecer no marketing. Ah, mas o âmbito criativo na publicidade. Então, outra coisa que se confundiu, o nosso mercado hoje, ele virou um grande bolo de fubá da vovó. Se tornou um grande bolo de fubá da vovó, de fato. Porque, no final das contas, o que é publicidade? O que é marketing? Ah, ok, mas o branding, ele está só em um? Não, está nos dois. Ah, mas o audiovisual? Não, o audiovisual está nos dois. Ah, quando eu vou fazer uns vídeos de mídias sociais, eu estou aqui no marketing. Ah, se eu vou fazer um âmbito criativo, se eu vou fazer um de TV, eu estou na publicidade. Se confundiu muito isso hoje. Hoje eu não sei, Thaísa, como está nas universidades isso, mas eu tenho certeza que isso gerou aí uma confusão bem grande e um problema didático grande também. Eu acho que sim. Sempre teve, né, essa confusão e, no fundo, é um pouco confuso, né, se você, no bate-pronto, né, mas se você entende o racional, para mim, qual que é o racional? Racional é você alinhar os objetivos de negócio aqui, então é um pilar fundamental, que outra coisa, a gente está falando para estudante e tudo mais, se você não entender, porque a gente tinha muito isso na época, né, eu fiz publicidade, então na época era assim, é só criativo, só vou pensar na criação, na redação, e não é, cara, se você não entender de negócio, se você não entender como funciona aquele negócio e todos os pontos que isso acarreta, não adianta você entender de publicidade. Não é isso que vai rodar. Então, é você entender o negócio. Entender o negócio, então, beleza, vamos trabalhar aqui o branding. O que é o branding?
daí, né? É você alinhar os valores da empresa, por que aquela empresa está ali, o que ela faz, ela não só entrega um produto ou um serviço, né? Ela tem. A gente fala tanto que as empresas são como pessoas, né? As marcas corporativas são como pessoas. Então, elas têm objetivos, elas têm personalidade, elas têm imagem, né? Elas têm o nicho que elas atuam, porque também é outro ponto, né? Não adianta você querer atender todo mundo fazendo tudo, isso não existe. Então, alinhou o branding, aí você derruba para o resto da companhia, aí você derruba para a comunicação, né? Um exemplo mais tangível para o pessoal entender, o outro grande rebranding que eu fiz foi na Capricórnio Têxtil. A Capricórnio é uma indústria de denim, o denim faz o jeans, é o tecido que faz o jeans, é diferente, jeans e denim. O denim é o tecido, então é uma indústria têxtil que está no mercado há mais de 70 anos, e que naquela época, foi em 2018, tinha um problema de reputação, um problema de imagem, de percepção de imagem. Então, era percebida como uma empresa muito antiga, que tinha pouco produto, que tinha baixa qualidade, né? Que a área comercial não era uma área flexível, amigável, enfim. Então, o que isso acarretava? Obviamente, a empresa estava perdendo market share aqui, não conseguia entrar em grandes players do mercado, e aí você pensa, Renner, Guararapes, C&A, né? Todas as grandes marcas nem recebiam a área comercial para falar de produto. Quando você faz o rebranding, quando a gente fez o rebranding, não é só a modernização da marca. Eu não estou modernizando a marca. Não é o logotipo, não é a imagem, não são os eventos, não são os materiais de comunicação. A gente está falando de derrubar isso para a empresa como um todo. Então, é reformulação de produto, reformulação de família de produto, reformulação da área comercial, né? Ou seja, como que a gente quer ser percebido pelo mercado? Pô, a gente quer ser percebido, a gente é uma marca humana, a gente quer ser percebido como uma marca humana. Como a gente se coloca no mercado onde a gente tem uma porrada de players aqui falando que é uma marca, que são marcas de luxo, que são marcas, né, fashionistas, cara, a gente precisa achar um lugarzinho aqui, já que eu tenho, meu DNA é humano, meu DNA, o meu arquétipo, né, era um arquétipo do cara comum, ou seja, eu sou super acolhedora, eu sou uma marca super, né, de trazer essa humanização para o mercado. Então, eu tenho que derrubar isso para o resto da companhia todo. É no financeiro que faz uma condição especial para determinado cliente, é o comercial que está muito mais próximo do cliente, é um roadshow que você faz para levar o seu produto, facilitar a vida do cliente. Então, a gente precisa entender que o negócio, ele é o branding, eu digo que ele é o farol, ele direciona as áreas da companhia, ele direciona o negócio. E aí é uma coisa legal que você falou, eu anotei aqui, vai virar corte do podcast, tá? E aí vai virar também uma arte da nossa mídia social. Que eu sou um cara criado dentro disso, né? Dentro do comercial, tá isso. Depois eu me desenvolvi, me formei, fui para outras áreas, mas minha base é comercial, sempre foi. Eu brinco, em conversas com CEOs de empresa, geralmente eu falo, você é CEO, beleza, vendedor, né? Porque no final das contas, ninguém gosta de falar vendedor, mas o seu tem que ser o maior vendedor da tua empresa. E eu bato no peito e falo, sou eternamente um vendedor.
A questão é que eu fui buscar uma questão mais técnica, uma questão mais de entender a venda como um desdobramento onde está a publicidade e marketing, que nada mais é do que você ter o serviço, o produto, o marketing, publicidade é a ponte para que ocorra o quê? A venda. Acabou. É isso. Tá? E óbvio, né? A ponte entre o consumidor para, consequentemente, ter a venda. Então, assim, quando a gente fala, você falou uma coisa que é muito legal, que é, beleza, o comercial precisa ser identificado como amigável. E, de fato, se o teu comercial ele não é identificado como amigável, esse é um trabalho, sim, da gestão de vendas, mas também é um trabalho de branding, um trabalho de gestão de marcas para ter ali um script, para formar ali palavras que tragam essa entonação de proximidade, para que traga o comercial próximo ao consumidor. Ah, mas a conversão direta. Aí é um outro ponto que a gente vai falar. Aí eu te pergunto, Thaisa, e aí é chutar o roteiro e é um bate-pronto. O branding é 100% metrificável? Ele é metrificável. Ele é bem metrificável. Agora, talvez não seja a métrica que hoje o comercial ou o CEO busque. Essa que é a questão, né? Porque hoje a urgência das empresas é o metrificável do cupom, do influenciador, né? O que um influenciador vai falar? Qual que é o influenciador? Qual que é a linha editorial? Qual o território que você vai trazer? Talvez eu traga o Felipe Tito para uma marca que não faz sentido com o Felipe Tito, para usar o Felipe Tito. Ou você vê agora a nova revolução dos creators, que notoriamente o creator ele dá muito mais resultado na ponta do que o influenciador grande. E aí começa a ter uma dicotomia disso, que é, beleza, o influenciador grande ele está excluído. Não, não está. Ele vai te entregar o quê? Maior expansão de comunicação, de topo de funil, sabe? Então, eu tenho uma clareza disso que 50% do branding é metrificado. O restante é por atribuição. Então, assim, é minha visão disso. Sei que várias ferramentas aí, vários influencers aí do nosso mercado B2B vão discordar em certo ponto, e eu quero eles aqui para a gente debater isso, né? Então, assim, no final... Eu concordo com você, eu acho difícil ainda essa questão das atribuições, eu acho que é uma coisa que a gente está aprendendo pra caramba, porque justamente porque o povo fala, né, não tem mais funil, o funil morreu e não sei o quê, porque, na verdade, a compra não é linear. Então, por conta desse volume de conteúdo, desse volume de creators, desse volume de campanhas, a gente não sabe exatamente o que fez a pessoa comprar. O último clique, não é o último clique que fez a pessoa comprar. Você sabe que nós temos um amigo em comum, né? Que é o Luiz Escavarda. Um grande abraço, inclusive, um grande mentor, acho o melhor líder que eu tive na minha vida. Né? E na época eu trabalhava na Whirlpool, quando a gente se conheceu, eu sou um formado na Whirlpool, enfim, por aí vai. Quando eu estava lá, tinha uma ação que era muito curiosa, e óbvio que a Gen Z não vai saber o que é isso, tá? Mas, gente, uma época da vida, existiam comerciais na televisão, tá? Comerciais que eram inserções e que tocava o telefone do telemarketing. Eu era o telemarketing nessa época, que foi logo meu primeiro emprego, primeiro emprego formal, né, gente? Porque eu também falo com muito orgulho que eu já vendi desde camiseta de futebol no metrô de São Paulo, até já montei startup de tecnologia, até já fiz muitas coisas na minha vida. Até camelô eu já fui. Mas a grande questão, quando a gente olha para isso, e é muito curioso, é que ali em 2009, 2010, eu estava nessa operação da Whirlpool, onde tinha as inserções e tinha os horários das inserções na televisão. E a partir dessas inserções na televisão, já tinha o tocar o telefone fixo
Galera, PABX fixo. Vocês não sabem o que é isso, né, Gen Z? Alguns sabem, outros não. Mas PABX fixo, tocava o telefone, era o maior ápice de vendas. Ou seja, eu tinha aqui a inserção televisiva, que é publicidade, e eu tinha a metrificação de marketing na venda. Só que se a gente vai falar de branding, como que eu vou falar, como que eu vou entrar nessa discussão? E essa é uma discussão muito perigosa, né, Thaís? Se a gente vai olhar para isso, que é a discussão de, ok, e o branding, essas vendas aconteceriam independente. Então você está me falando que 20 ligações, depois que teve a inserção, é independente? E tem gente que vai falar isso, Thaís. E aí, você tem ligações 3 dias depois, que não teve inserção. Não, mas teve inserção naquele dia. Mas e a ressonância? Exato. Hoje a gente tem o digital. Então, a gente consegue ter a cauda longa para o digital, né? E é uma coisa bem legal. Thaísa, eu vou aqui chegar a uma pergunta para você, dentro disso que você falou, que eu vejo também o pessoal patinando muito. Patrocínios. O que eu estou vendo? Tá? Eu estou vendo muito pessoal querendo agora entrar na questão de games, usando um exemplo. E aí, de games, eu faço uma ação, faço um evento, chuto o balde e vou de primeira. E escorrega. Escorrega porque não está acostumado com aquela comunidade, não está acostumado com aquele tom de voz, não está acostumado com aquela conversa, e há uma rejeição em primeiro lugar. Você já lidou com isso, né? Já liderou patrocínios, já trabalhou com isso. Por que você patrocinava, Thaís? Na tua visão de brand manager, na tua visão de profissional da área. E aí é legal porque todo mundo entende também o porquê que um patrocínio acontece. Olha, eu outro dia ouvi um podcast muito bom com a diretora, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas do iFood, falando sobre ativações de marca, né? E um dos pontos que ela trouxe além de você, a galera acha que faz uma mega ativação, tem vários pontos, né? Faz uma mega ativação, por exemplo, num festival, né, no Rock in Rio, gasta rios de dinheiro e depois some, porque gastou a verba toda ali. E daí, quase não tem residual para o resto, né, do ano. E patrocínio é muito isso, né? Então, assim, primeiro, a gente, na época, agora você vê, na época de Allianz, antes de virar Allianz, ainda em AGF, a gente começou a patrocinar vôlei de praia. E nesse caso do patrocínio de vôlei de praia, foi muito legal e tal, a gente patrocinava o Nauber, quando ele estava jogando na praia e tudo mais. Geração de ouro do vôlei brasileiro. Foi muito legal, né? Putz, deu uma visibilidade e tal. Mas se você me perguntar, Thaísa, o que tinha a ver com a marca? Não tinha. Foi por que patrocinou? Porque isso acontece muito, a gente sabe, né? Não é um tabu aqui. Aconteceu porque foi um top-down. Vamos fazer um patrocínio esportivo ali e tá bom. Cara, não faz sentido. Se não faz sentido, não tem residual. Você tá falando com quem ali? Para quem você quer mostrar? É só para mostrar? Teve um outro patrocínio que a gente fez, uma placa num jogo de futebol. Eu nem lembro mais que jogo, era um jogo importante, assim, mas foi uma placa em um jogo de futebol. Eu acho divertido, porque nessas horas você vai sentar ali na mesa e quem liberou esse budget financeiro, ou teu CEO, ou teu diretor, seja lá qual for a estrutura que você tiver, e muitas vezes é o proprietário, né? No final das contas, ele vai olhar, ele vai falar, olha, a gente fez uma placa, e essa placa XPTO rolou no Palmeiras e Corinthians. Qual que foi meu residual?
de vendas em cima disso. Calma aí, então a gente fez uma placa em janeiro, nessa placa de janeiro a gente colocou R$ 1 milhão, nesse R$ 1 milhão a gente não teve mais nenhum desdobramento até dezembro, e você está me cobrando isso aqui em fevereiro, e a gente não tem uma projeção para dezembro. Não é sólido, não é Exato. sólido. Por outro lado, se você vai fazer isso, se você tem uma verba dessa, qual que é o total da verba? Divida macro, médio, pequeno, e entenda ali onde que você vai fazer o maior chamariz, o maior estrondo, vamos colocar dessa maneira, da maior visibilidade possível, e desdobre, né? Exato. O que hoje o pessoal patina um pouco também em entender o que é digital. Ou seja, eu preciso ter uma experiência hoje. Sabe que eu critiquei muito? Isso aí eu aprendi uma coisa na minha vida. Não criticar sem antes esperar a visão de quem criou. Que é um ponto que a gente vai abordar lá na frente. Esperem, vou dar uma de João Kleber, tá, pessoal? Então, para, tá? Mas a gente vai ali falar da Jaguar, que foi, eu acho, um dos maiores problemas que tiveram. As equipes foram mandadas embora, a agência. Tem algumas questões ali que eu quero abordar aqui, que são polêmicas, gostamos de polêmicas aqui, a gente não foge, que é justamente isso da Jaguar no final, mas a gente vai falar também da questão da Volkswagen. A Volkswagen mudou recentemente a marca deles. Talvez o público aqui não saiba, mas a Volkswagen mudou recentemente a marca. E aí eu falei, poxa, a marca ficou estranha. Ficou estranha, mentalmente, eu não falei absolutamente nada. E deixei, porque a gente aprende com o passar do tempo, esperar o tempo, e que, consequentemente, a equipe, a gente subentende, que a equipe tenha embasamento empírico e de dados para isso, e também de comportamento de consumidor em cima. Sim. Passou-se o tempo, todas as marcas foram aplicadas da Volks, tanto no físico quanto no digital. Ou seja, a marca ela era mais minimalista, mais pregada em relação a linhas mais sólidas, vamos colocar dessa maneira, sólidas, porém suaves, mas para aplicação em ambos os cenários. Uhum. Show! Eu estava errado. Se eu tivesse dado minha opinião ali no início, não gostei. Não gostei subjetivo. Exato. Não gostei, a marca não entra. Outra coisa, o Well Hub. Eu falei, como que eles destroem o Gym Pass? Beleza. Vinha o movimento wellness, e o movimento wellness hoje é uma realidade. Movimento wellness, o Well Hub. Total sentido, porque a comunidade hoje de wellness, assertivo demais. Jaguar. A caça às bruxas de Jaguar é uma coisa que a gente vai abordar depois. Mas eu quero abordar uma coisa com você, Thaisa, que são dados em cima disso. E quero saber o que você anda vendo de notícias, informações sobre brand, o que tem mais chamado a atenção. Mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre essa questão que eu sempre estou batendo, que o mercado redescobriu branding. O mercado redescobriu branding. Parece que, com o surgimento do marketing digital, o branding tinha ficado congelado. Ele virou um grande Capitão América no primeiro filme do Capitão América congelado. O cargo de branding não tinha mais, era só performance. E aí, a gente olha hoje para um boom de cargo de brand manager. Quando a gente fala isso, a gente está falando de empresas, agora tem o CBO, né? Chief Brand Officer, o novo C-Level aí. Então, empresas que com CBOs dedicados reportam 52% mais consistência na identidade de marca, em dados que a gente trouxe aqui. O cargo de Brand Manager teve um crescimento no LinkedIn de 89% em vagas em 2025. Estudos indicam que organizações com liderança de brand estruturada têm 3 vezes mais valor de marca. E aí a gente sabe que a procura por atuar nessa área é muito grande, principalmente nos estudantes que estão aqui, ou quem está fazendo essa transição de carreira, ou quem já está e quer evoluir. Uhum. Qual é o papel desse CBO, do Brand Manager? Qual que é o papel dele, Thaís? Dele, dela? Como é o papel? O que tem que fazer? O que tem que permitir? A gente já falou um pouquinho aqui, mas listado. Qual que é a tua visão? Eu acho que o principal dele é essa integração. Integração entre
o negócio, a marca, a comunicação, né? É fazer esse link e não deixar o negócio e a marca se perder no meio do caminho. Então, entra muito essa questão, por exemplo, clareza, né? Eu acho que, assim, a pessoa que tem a visão ali, a clareza da marca, do que faz sentido, do que não faz sentido fazer, porque hoje, a gente estava falando ali de patrocínio, mas acontece com tudo, né? Acontece com conteúdo, acontece com trend, com posição social. Então, é tudo. A marca que quer falar sobre tudo, que quer estar em todas as trends, que quer estar em todas as discussões, né? Então, é a pessoa ali que vai falar, para, gente, respira, né? Isso aqui faz sentido a gente falar, isso aqui não faz sentido. Essa ativação aqui é a melhor ativação que a gente pode fazer nesse momento para falar com o nosso público, né? É o cara que vai direcionar os esforços, ele vai direcionar e alinhar com todo o resto, alinhar com a performance, né? Alinhar com o marketing, todas as ações. E o que a gente fala você falou muito no marketing digital, né? E é por isso que é muito engraçado, né? O mercado é muito engraçado. Mas, assim, as pessoas esqueceram que o marketing como você falou aquela hora, né? O marketing digital é um pedacinho do marketing. O marketing digital não é o marketing. Cara, a gente tem 1.550 outras coisas para pensar e para alinhar. Então, o brand manager, né, a cadeira do CBO aqui, ele vai atuar direto com o CMO. Eles têm que estar lado a lado. É uma cadeira que ajuda a direcionar o marketing, a fazer as coisas, um potencializar o outro. Então, assim, para mim, a pessoa da visão, a pessoa que vai trazer, aterrizar as coisas, né? A direcionar e aterrizar o negócio com o marketing, alinhar a comunicação. Então, não deixar a marca se perder ali no meio do caminho, que quer, e mesmo os negócios, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma marca de moda, por exemplo, né? Uma marca de moda, sei lá, Summer, né? Uma marca super e tal, que de repente quer fazer uma bota, nunca fez porque agora a tendência é a bota XPTO. Cara, não tem nada a ver com a marca. Estou dando um exemplo meio esdrúxulo, assim, mas para entender assim com clareza, cara, não tem absolutamente nada a ver com a marca fazer a porcaria da bota. Não é porque a Beyoncé usou a bota, porque está na tendência a bota, que a gente vai fazer. Então, é o cara que vai alinhar, fazer o alinhavo e fazer a roda girar junto com o marketing, sabe? Acho que é isso. E tangibilizando isso, trazendo para um fato real, se vocês chegarem para mim, pessoal, e me perguntar, Bruno, na hora que o Marketing The Podcast tornar, nossa, o maior podcast do mercado, ou, nossa, virar o Joe Rogan do B2B, sei lá, o que você vai fazer? Vou sentar na minha cadeira, ficar lá gerindo como um CEO, de fato, vou ter que ser, em determinado momento, e eu faria o seguinte, eu colocaria justamente o que a Thaisa falou. O CMO e o CBO, os dois, para mim, eles tinham que ser o meu Batman e Robin. Para mim, é o Batman e Robin. Eu colocaria também, junto desse daí, e também eu defender aqui os meus patrocinadores da Yuma SA que me ensinaram isso, que é justamente colocar ali alguém de gestão humana, tá? Então, para cuidar das pessoas, né? Então, olharia um pouquinho para essa questão de recursos humanos,
mas eu colocaria talvez esses 2 ou 3 C-levels para conversar, estarem juntos e falar assim, olha, ok, aqui é o pilar. A venda, ela é super importante. Hoje a gente tem o CSO também, né, Thaisa? Por vezes ele tem o de sustentabilidade, mas tem o sales. Eu já estou começando a ver algumas coisas como o Chief Sales Officer, por exemplo. Eu nunca vi, inclusive, o vendedor ter o C-level, o nível C-level do vendedor, que eu acho errado. Sempre deveria ter, mas na minha cabeça o CEO era esse CSO que eles colocaram hoje em dia. Enfim, mas o CEO é uma questão mais holística, eu acho que faz sentido ter o C-level em relação a vendas. Não entendo porque não tinha ainda. Mas, quando a gente olha para isso, eles precisam sentar e conversar. E falar, ó, nada sai daqui sem esses 3 tomarem as decisões. Vamos tomar café. Eu ouvi uma coisa muito legal recentemente de um gestor de agência, um cara que eu admiro, inclusive, o Fred, da F2F, que é o quê? Olha, eu cuido das pessoas para que elas cuidem dos processos e cuidem dos meus clientes. Ponto. Gestão é isso. Se você hoje está numa cadeira de C-level, proprietário, diretor, sei lá, teu papel é cuidar das pessoas para que elas cuidem dos seus processos. E para que, consequentemente, isso cuide dos seus clientes. Acabou. E dentro disso, tem o marketing, embarca a marca, ela é o teu maior ativo. Eu geralmente falo aqui em episódios que a marca da Coca-Cola vale mais do que a operação da Coca-Cola. Então, a gente precisa olhar para isso. Thaisa, para a gente também, a gente está aqui, é um episódio que eu estou enrolando, Thaisa, há muito tempo para falar disso, porque minha real paixão sempre foi, e é realmente a minha zona de maior especialidade, né? Mas eu estou aprendendo com você 1 milhão aqui. Eu com você. E aí uma coisa, a nossa audiência vai sair daqui feliz, mas a gente não pode também fugir do tema aqui. E aí eu vou trazer alguns pontos que são bem legais. Eu trouxe aqui, pessoal, além, vocês não veem, mas tem um roteiro, todo episódio tem um roteiro. A questão é que eu sempre chutei o roteiro, tá? Mas a gente tem um episódio que são tendências para 2026, que é a visão holística, que também a gente, independente da área, a gente precisa ter. E eu trouxe alguns dados para isso. Então, eu vou te perguntar, Thaisa, em relação a notícias que você anda acompanhando de branding, que tem mais te chamado a atenção, e eu trago algumas. Ou seja, 2026, a gente tem um aumento, uma projeção de aumento de 43% em investimentos de rebranding entre empresas B2B. Corroboro com essa informação dentro do que a Globo ela demorava em torno de 15, 20 anos para fazer, ou 10, 15, 20 anos para fazer um rebranding. Hoje a Globo ela faz a cada 2 anos um rebranding ou uma análise de marca nova. A integração, para falar de um dos casos, a integração de IA em processos de gestão de marca cresceu 67% no último ano. E aí é um ponto que eu fico preocupado. Entendo a integração. N8N é uma coisa que eu estou mais ouvindo, até vou entender um pouco mais do tema para trazer para vocês. Conheço automação, mas não a fundo. Mas a gente olhar a integração de IA e falar que cresceu 67% em branding faz sentido, mas eu tenho muita preocupação do outro lado, do lado humano, que é o diferencial, entender esse branding e todos esses pontos que estão sendo modificados pela IA. Pesquisas mostram que 78% dos consumidores valorizam a autenticidade de marca acima de preço. Isso já foi constatado para 2026, isso é uma realidade, já não é mais tendência, que é a autenticidade de marca, que na verdade sempre deveria ter sido. Né? Mas o que você vê, Thaisa, de tendência? Quais notícias você está acompanhando? Conta aí para a gente. Eu acho que esses são os pontos super principais, assim, críticos, né? Pegando esse gancho, assim, porque o consumidor está muito mais cético, né? Ele está e aquela coisa de que antes a gente falava brand, e as pessoas achavam também, né, uma outra crença, né, nessa coisa de propósito, que era uma coisa só filosófica e tudo mais. Então, assim, o que eu vejo hoje, acho que a principal tendência, a principal palavra é confiança. Quando a gente fala de confiança está ligada à reputação.
quando a gente fala de reputação, a gente precisa falar de coerência e consistência. Então, eu acho que isso engloba um pouco de tudo aí que você trouxe de dados. Então, por quê? Primeiro que a gente não pode falar de autenticidade. Eu acho que o boom da IA é esse boom mesmo, que está todo mundo começando a usar, mas que eu acho que daqui a pouco vai dar uma baixada em termos de branding, porque não É ferramental, é ferramental. acho que para tudo, né? A gente fala, vocês falaram até sobre isso no evento, né, do que a gente foi. Digitalks, né? Exato. Que já foi ao ar aí nessa altura. Então, assim, o que acontece? A IA é uma ferramenta para melhorar a nossa produtividade. Esse é o meu entendimento. O pessoal está usando IA indiscriminadamente e sem senso crítico. E aí, o que acontece? Quando a gente traz isso para o branding, ele ajuda a diferenciar, é o que diferencia as coisas semelhantes, né? O igual. É o que é autêntico. Quer dizer, se está todo mundo usando IA, falando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, qual é a diferenciação aí? Não existe. É o que a gente vê, fala tanto no LinkedIn, né? Uma porrada de texto feito por IA, sem senso crítico nenhum, sem ponto de vista do autor. Cara, isso não é autêntico. E a marca que seguir isso vai se perder, vai dar ruim, porque o consumidor está muito mais inteligente, está muito mais esperto, está muito mais descolado com essas coisas e ele não vai comprar. Então, e ele está muito mais crítico, e não só crítico, né? Você vê, qualquer coisa que acontece, a Havaianas que fez lá o pé direito, morreu no dia seguinte, vai aquela enxurrada de. Então, assim, com o digital, as coisas são muito rápidas, então a crítica é muito rápida. Mas também, por outro lado, a crítica também dura 2, 3 dias e morre, né? Porque daí entra outro. Então, só que isso a gente pensa que não vai minando a marca. Não estou falando do caso da Havaianas, não, tá? Eu estou falando dessa inconsistência ou essa falta de autenticidade, ela vai minando aquela marca. Não é assim que você constrói a marca. Então, esse ponto da inteligência artificial, como você falou lá no começo, não vai roubar o trabalho do criativo, ele vai roubar o trabalho do medíocre. Do medíocre, ele vai roubar o trabalho. Da pessoa que acha que vai botar no chat GPT, que vai criar um conteúdo, que vai criar um negócio, e é o suprassumo, e não tem o senso crítico, que não traz o seu repertório. Cara, quem trabalha com criatividade e não tem repertório, desculpa, não tem nada, é medíocre. Vai fazer uma coisa medíocre. Então, as pessoas estão achando que a inteligência artificial vai resolver o problema de todo mundo. Não adianta você criar um vídeo super bacana, mas que não fala com a sua marca, que não fala com a sua audiência. Não adianta. Então, esse eu acho que é um ponto que deu um boom, mas as pessoas, eu acho que estão começando a entender e ter um pouco mais de cautela, né? Assim espero eu também. Eu quero só corroborar com isso. É muito legal essa visão sua. É até para a gente ir para essas tendências, né? Que é... Eu li que o fundador da Perplexity, que ele não deixa os colaboradores acreditarem 100% na IA. Tudo tem que ser revisado. E é fato, precisa ser revisado. Obviamente, é muita coisa boa, mas assim, que até tem fundamentos ali de pesquisas num grande banco de dados aí que existe. Mas você precisa ter o senso crítico humano nunca será substituído, porque existe uma questão de perspectiva.
E a questão de perspectiva é insubstituível. A questão emocional, ela é Exato. insubstituível, né? E aí tem um outro ponto que você trouxe, que é bem legal, e aí eu vou ser até um pouco polêmico para a gente ir para essa parte de tendências, que é a questão do... Não, o problema não é a IA, não é ser criado com IA e ser um problema. A gente está vendo uma série de questões, e eu não quero trazer essa discussão de IA agora, porque a gente já discutiu em outros episódios, mas cabe muito aqui nesse intervalo. A gente viu algumas coisas, acho que foi um comercial da Coca-Cola, salvo engano, foi um comercial da Coca-Cola. Esse comercial ele foi feito com IA. E Sim. aí o time de comunicação falando, não, foi feito por IA, mas foi feito por nós. E aí você olha, beleza. Aí você vê agora um Super Bowl que teve um comercial dos dois, aqueles ursos polares da Coca-Cola, tomando uma Coca-Cola dentro de um camarote. Legal pra caramba, sabe? A questão e eu tô vendo uma outra situação para complementar isso, do pessoal, esse negócio de IA tá ficando chato. Porque hoje a gente já não consegue. Com a IA nova, e cada vez se evoluindo mais, a gente tá com dificuldade de definir, a não ser alguns pontos, o que é IA e o que é real. O TikTok, por vezes, eu tô agora me perguntando o que são pessoas reais e o que é a IA. Tem umas coisas absurdas, às vezes você vai olhar lá e fala, pô, deve ser IA, não é IA. Aí você vai ver nos comentários. Beleza. Só que assim, eu vejo que é um movimento onde todo mundo está pedindo humanidade quando você vai fazer ações. Só que a IA é a realidade. Você abre um leque criativo e a situação é ideia boa. A ideia boa, seja humano, seja IA, ela é feita por humano. E ela vem de uma ideia. Então, assim, não é sobre se é humano ou se é IA. Não, é sobre se faz sentido. Se foi bom. Agora, eu vejo que a gente precisa entrar numa questão ética de IA, sobre a questão da IA, de como que vai ser feito isso. Será que eu vou deixar ali assinalado que é IA? Eu preciso deixar assinalado que é IA? Ok, eu preciso fazer tal coisa para deixar bem claro, porque essa confusão entre o que é IA e o que é real pode gerar um problema maior em relação à identificação. E eu acho que outros problemas também, né? Outro dia eu comentei num post lá no LinkedIn de um cara que estava mostrando que agora tem um monte de anúncio até como você trocar o seu rosto e faz o vídeo e troca por uma celebridade, por exemplo, né? Então, cara, isso é uma questão ética, tipo, você não pode ser permitido isso. É uma brincadeira, o que ele está mostrando ali é uma brincadeira, mas sabe-se lá como as pessoas vão usar isso para quê? Entende? Então, assim, é muito complexo essa... E a gente nem imagina, né? Quando a gente vê as palestras do SXSW, por exemplo, que vai rolar agora em março, a gente fica assustada, porque, assim, eu nem imagino o avanço das coisas e o nível que isso chega e que a gente nem tem conhecimento ainda. Então, é um tema, assim, muito, muito polêmico, muito bom, como, né, toda evolução, mas que tem que ser tratado com um olhar muito apurado e com muita cautela, né, para tudo. Enfim, é complexo, acho que é um tema bem complexo. E para mim, tá falando no mudo aqui, para mim é algo a se pensar, mas vamos lá para as tendências, notícias que você anda acompanhando. Então, aí tudo gira nesse entorno, né? Agora a gente estava falando da geração Z, que é muito a nossa audiência aqui, é muito isso. Então, é uma geração que confia muito mais nas pessoas do que nas marcas, e por isso que a gente está com um crescimento muito grande do poder dos creators, né? Muito mais do que os influencers. Então, isso também é um ponto importante, mas aí eu estava pensando, né, refletindo sobre o UGC, né? Cara, hoje eu fico muito assim, a gente vê muita
produção de conteúdo de UGC, mas eu também fico muito sem saber se aquilo é publi ou não, porque hoje em dia, cara, eu não sei se eu acredito, até que ponto eu acredito que aquela pessoa está falando daquela marca sem ganhar nada, entendeu? Então, não que seja errado ganhar alguma coisa, mas então não é UGC, isso é publi. Então, também é um mercado ainda nebuloso, assim, sabe? Que, no meu entendimento, eu ainda fico meio confusa. Mas, com certeza, a gente dá muito mais credibilidade para creators do que para influencers. Eu vejo que quando você... Eu vi uma discussão que foi muito legal, que foi uma discussão assim... foi a Gabriela Prioli, lembrando, Prioli, não é? É Prioli. Prioli ou Prioli? Prioli, no RD Station, ela falando, eu tenho um problema quando o influenciador, ele coloca que, olha, isso é uma publi. Então a publi, isso não é verdade, o resto do que você falou é verdade. Né? Eu fiquei refletindo, por mais que não seja um seguidor, tá, dela, mas eu fiquei refletindo sobre aquilo. Verdade. Como que essa publi ela tem que acontecer? Eu sinto que a gente perdeu um pouco a mão sobre o que é influencer e a gente perdeu um pouco a mão sobre como comunicar com esses influencers. Que esse é um ponto que me chama atenção, que aí a gente vai para um ponto, voltando para as aulas, né, de comunicação, de product placement, que é justamente entender como você vai colocar esse produto e essa venda dentro da comunicação desses influencers. Só que isso é um leque para uma Community Center Academy, Community Creator Academy, se não me engano, que é onde rolou que ali é a faculdade para o influencer entender. E os influencers que entenderem como fazer publicidade saem na frente. Só que aí você vai ter que colocar o influencer para estudar, né? Então, aí entra a questão, né, a escolha do influencer, né? O que a gente estava falando do branding. Por quê? Cara, eu sigo algumas influencers e algumas cômicas também, né? Desse mercado cômico. E que você vê na publi, primeiro que a publi, quando ela faz, ela não tem cara de publi. Ela faz, o roteiro que ela cria é muito orgânico, digamos assim. É muito, cara, faz muito sentido ela estar ali com aquela publi. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí é esse entendimento do sentido para o creator, para o influencer, e como ele vai transmitir aquela publi, né? Então, por exemplo, a Camila Frenner, cara, ela só se alinha, ela só faz publis de marcas que tem total a ver com ela. Cara, ela foi no baile da Vogue agora, foi engraçadíssimo, porque a publi dela, ela foi patrocinada pelo papel higiênico, que é um papel higiênico soft, eu esqueci o nome do papel higiênico, e que tem tudo a ver com ela, porque ela falou, cara, eu só vou... O texto dela era assim, tipo, eu saí de casa, eu fui pro baile da Vogue, e eu só fui confortável, e daí ela mostrou o look dela, que era um look confortável, não sei o quê, e no final ela falou, fui convidada pelo que é confortável, que tem conforto, que tem a ver com ela, entendeu? Faz sentido. E aí a publi, beleza, ser publi. Agora, eu acho muito pior um creator falar que está fazendo UGC, cara, de uma marca que não faz sentido, ou querendo embutir ali uma coisa que você está vendo que não é, que não entende. Então, e isso é uma coisa que a gente vê muito em reportes, né?
O consumidor não tem problema, a audiência não tem problema em entender que aquilo é uma publicidade, desde que seja um entretenimento, ou esteja educando de alguma forma, ou que faça sentido de uma forma. Ele não tem problema com isso. Então, as marcas precisam parar de ter medo também cara vai achar que é publicidade, então não, eu vou botar um UGC aqui. Só que o UGC é pago, piorou, perdeu a credibilidade. Aí o quê? A reputação da marca. Né? Então, eu acho muito... parece óbvio, mas não é, né? Que não é... Eu penso muito em outra questão também, que é uma questão de... Beleza, vamos olhar vamos dar um zoom in, né? Eu gosto muito de usar zoom in, zoom out para as coisas também. Como que a gente está fazendo esse planejamento? Como que isso está sendo colocado na mesa de RPG nossa? Ontem eu estava... Tem uma coisa que a gente não fala muito, que eu acho que é até legal eu trazer em algum momento um episódio sobre isso, que é social selling. E o social selling, por mais que eles estejam ali muito lado a lado com o GC, que o GC acaba também ajudando muito na questão do social selling, tem uma plataforma que entendeu muito bem isso. Algumas plataformas entenderam isso, mas tem uma que entendeu muito bem isso, que é justamente o TikTok. E aí eu estava em conversas ontem com criadores que estão ali dentro do TikTok Shop, que estão ali fazendo algumas coisas que estão mudando a vida deles. E marcas fazendo esse patrocínio desses criadores. Como isso está sendo enxergado lá no corporativo? Eu vejo muita distância, Thaís. Eu vejo muita distância. Eu vi uma marca hiper famosa de cosméticos está patrocinando esse amigo meu. Não vou falar um amigo, não vou falar a marca aqui. Paguem. Tá? Mas justamente... E queremos vocês, tá, pessoal? Queremos vocês. Justamente de entender, olha, esse aqui é um creator. Os números estão me trazendo que ele vai vender meu produto. Show. Mas como isso está sendo identificado lá no board? Como isso está sendo metrificável? Como isso está sendo apresentado no board corporativo? Essa é uma preocupação que eu tenho. É uma coisa que eu fico reflexivo sobre isso. Quanto que ficou tão grande o nosso mercado, que isso com influencers, agora com B2B, eu até me enquadro de B2B, como que isso tá crescendo. E aí eu falo mais. Todo mundo fala de UGC. Para mim, o seu maior UGC, dentro do corporativismo, do ambiente corporativo, né? O maior UGC que você tem são seus colaboradores. Eu estou para ver, Thaísa, eu estou para ver a primeira empresa, ou se já tem, eu não conheço, eu peço desculpas de antemão, que olhou para os... falou, olha, eu tenho aqui, eu sou uma indústria, eu vou soltar um estudo de indústrias, né? Em breve, eu vou soltar um estudo de marketing para a indústria. E a gente abre várias ramificações de marketing para a indústria. Quantos funcionários a indústria tem? A indústria tem 5 mil funcionários. Vale da vida, 15, 20 mil funcionários. Ou mais, não sei quantos funcionários tem agora. Mas vamos colocar um cenário de 20 mil. Se você tem o seu brand manager, se você tem uma estrutura de UGC interna, se você coloca ali uma agência, ou você coloca um pessoal para cuidar da imagem desses colaboradores, e dessa imagem, óbvio que não são todos que vão aderir a isso, óbvio que tem uma série de leis que envolvem em relação a isso, é muito mais complexo do que o Bruno está falando aqui, mas colocando isso, e todos se tornando fãs da sua marca, e todos falando sobre trabalhar lá, quanto você ganha em relação... Você tem um UGC interno, por que você nunca trabalhou o UGC interno, sabe? Sei lá. Então, aí eu vou pegar esse gancho aqui, e a última tendência que eu queria trazer hoje, a gente está falando basicamente de corporativo, mas eu, de uns 3 anos para cá,
eu comecei a trabalhar muito forte com marcas pessoais. Então, me especializei em branding, em personal branding, né, que a gente chama. E aí, quando a gente pensa em marca pessoal dentro das empresas, que é exatamente isso que você trouxe, a gente não tem só o ganho de UGC, né? A gente não tem esse employer branding, né? Employer advocacy, que a gente fala também, mas a gente tem liderança performando muito melhor dentro das empresas. E aí a gente tem, por que a gente está vendo também, né? A gente entra nos C-levels influencers, a gente vê aí a CIMED da vida, né? A gente vê o Rony da ex-reserva, a gente vê uma porrada de executivos, de grandes executivos, que não precisam estar na mídia, que não precisam botar sua cara nas redes sociais, aparecendo horrores. Então, isso potencializa a marca pessoal, né? O executivo potencializa, mostra quem você é, porque isso é outro ponto importante porque hoje o personal branding é uma tendência muito forte. Primeiro porque as pessoas estão super insatisfeitas com as suas carreiras. E isso porque elas deixaram a carreira a vida me levar. Pela primeira vez, isso é um dado quente que eu vi ontem, a intenção do brasileiro não é ter uma carreira numa empresa, e sim montar a sua empresa. Pela primeira vez, o maior número dos brasileiros é de montar a sua empresa e de não ser empregado. Mas aí eu vou te falar, vou te trazer uma outra reflexão aqui que eu tenho visto muito também. Por quê? Eu tenho uma parceira que o foco dela é revisão de carreira, né? E muitas vezes as pessoas acham que o problema delas é o corporativo, é a empresa que elas estão, é a empresa que não valoriza ela, é a empresa que é a culpada do... O mercado corporativo é difícil, ponto, todo mundo sabe disso, como qualquer mercado, né? Mas a gente precisa entender, e é uma coisa que o branding traz muito, seja corporativo ou personal, que o branding é autoconhecimento, é a base do branding, né? As pessoas não se conhecem e não têm autorresponsabilidade. Ela tem que ter autorresponsabilidade da carreira dela, e ela só tem essa responsabilidade quando ela tem clareza, que é a mesma clareza que a empresa precisa ter, aonde eu estou, aonde eu quero chegar, o que faz sentido para mim, o que não faz sentido, qual que é a empresa que eu vou buscar, se não é a empresa que eu vou buscar, que tem os mesmos valores que eu, então eu não tenho que estar aqui. Então eu não posso culpar a empresa de certas atitudes, tá bom, não tem os mesmos valores, quem está no lugar errado aqui sou eu, né? Então, quando a gente trabalha o personal branding na liderança, nos executivos e em qualquer pessoa, né? Numa empresária, por exemplo, a pessoa traz clareza, o branding traz essa clareza e traz esse direcionamento. Então, quando a gente trabalha, quando a empresa enxerga o poder do personal branding para os seus executivos, ele dá um tiro de canhão aqui, entendeu? Porque ele está fazendo com que a liderança dele seja muito mais segura, tenha muito mais confiança, muito mais autonomia, saiba gerir muito melhor a equipe dela, porque ele aprende também uma série de coisas, entendendo o que ele tem que melhorar, como que ele tem que agir,
Se ele não é um bom gestor, porque na avaliação dele, não é, o que ele tem que fazer para ser um bom gestor? Como que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer para ser um líder inspirador? Isso melhora a equipe, melhora a produtividade, melhora os números, melhora tudo dentro da empresa. E você traz esse cara para ser uma referência para o mercado, falando daquela empresa onde ele atua. Cara, isso é a maior propaganda gratuita, entende? Então, o personal branding, e para empreendedores, cara, é aquilo, você potencializa seu negócio. É como a sua marca pessoal tem que trabalhar em conjunto com a sua marca corporativa, entendeu? Você é a cara da empresa, você é a cara do seu negócio. É como a gente estava falando antes ali no comecinho, antes da gente começar a gravar. Você falou do boné. Cara, é sua cara. É como você coloca o seu tempero. É o seu tempero especial, o seu tompeiro, como diria o... Vou criticar, mas eu vou criticar com parcimônia e com muito amor a questão do mercado, do dress code do mercado, porque o qual eu também me visto assim. O mercado, ele seguiu Steve Jobs. E todo mundo, o ídolo do mercado é Steve Jobs. É o armário cápsula, é a camiseta branca, preta. Para homens. Exato. E seguiu. Eu estou falando justamente de mim, da questão do boné, que é o quê? Beleza, o mercado seguiu isso. Eu tenho aqui 5 camisetas pretas, que eu odeio pensar. Vou pegar. E hoje não, hoje eu estou com uma camiseta, uma coisa que é expressão minha. Para quem não está vendo, é um pouco também de leitura, coisas que eu gosto, por aí vai. Isso é muito da sua identificação, da sua identidade. Olha só como as coisas são. Eu parei, eu pensei, falei, pô, será que é legal fazer com boné? Não é legal, tá? Óbvio que é. É justamente quem eu sou. Se eu tenho, qual que é a minha maior bandeira? Eu falo muito uma frase, Thais, que é uma frase que eu vou patentear, vai ser um livro uma hora com essa frase, que é justamente loucura tem ROI. Loucura tem ROI. Entendam loucura, pessoal, pelo amor de Deus, porque isso pode ter uma conotação muito perigosa. Eu falei isso durante 10 anos, justamente nos treinamentos, mas é a loucura boa, com ética, é pensar de maneira disruptiva, pensar pelo lado que ninguém está pensando. Por quê? Eu realmente não acredito. Eu não quero ser mais um peixe na correnteza. E o mais um peixe na correnteza, ele acaba sendo engolido, pessoal. E no nosso mercado, é muito rápido. Tudo muda. A cada semana, a cada dia. E eu falo, outra coisa que eu falo é, a comunicação, publicidade e marketing, ele segue a tecnologia. Vendas segue os dois. Então, a gente precisa olhar de uma maneira muito adaptável a isso, e para ser adaptável, você precisa quebrar padrões. Não estou falando para vocês trabalharem igual o palhaço Bozo, e agora eu confessei a minha idade aqui, mas trazendo para a realidade de vocês, para o patati patatá, tá? Na empresa. Não é isso que eu estou falando. Agora, busquem quebrar padrões. Busquem ser diferentes. Busquem ser disruptivos. E essa é uma bandeira que eu levanto, por isso que eu uso o boné. Eu quero ser disruptivo, eu quero ter a minha identidade, a minha voz. Eu não quero que me vejam e me respeitem só porque eu uso uma camiseta preta. Então, é isso. E para a mulher, idem, né, Thais? Para a mulher, idem. Até porque a mulher veste o que ela quiser, na hora que ela quiser, e ponto, e acabou. Né? Mais ou menos, né? A gente tem muito... Mas eu estou buscando dentro da ética, lembre-se do loucura tem ROI, pessoal. Ética. Vou dizer assim, por exemplo, o marketing digital também, a gente está enveredando aqui, mas faz sentido no tema de personal branding, né? Por exemplo, no marketing digital, que é uma coisa que me irrita muito, primeiro que criou, né, essa imagem, primeiro, de que para você mostrar que você tem sucesso, você tem que filmar lá o celular com as vendas lá.
Ou então mostrar a plaquinha de 1 milhão, PPP. Para a mulher, a gente vive numa sociedade muito estereotipada, né? Que faz aquela, né? Que cria aquela imagem da mulher. Então, a imagem da mulher bem-sucedida, da executiva bem-sucedida, ela está coberta de logotipo de Louis Vuitton, Chanel, nananã. Sim. Então, tanto que você vê, por exemplo, teve um boom aí das médicas, todo o perfil de médica, a médica estava lá com a bolsa, né, de marca, o cinto de marca, aquela mega produção e tal, que você fala, gente, isso não pode ser uma realidade, né, não é. Então, assim... Autenticidade, que é o que a gente conversou nesse episódio. Exato, não é. Então, por exemplo, eu tô tipo você, eu sou uma executiva aqui de marketing, não tô de blazer, não tô de terno, eu uso, eu gosto, mas depende da ocasião. Então, assim, mas também não é aquele negócio, é exatamente o que você falou, né? Não vai se vestir de bozo e vai trabalhar numa empresa super tradicional. Você tá desalinhado, entendeu? Então, isso o personal branding também traz. É a história do banco. Se eu trabalho no banco, subentende-se, a não ser que seja no Nubank, né? Porque o Nubank tem muito isso. Subentende-se, mas se eu vou trabalhar no Bradesco, não sei como está hoje em dia em relação a eles, mas eu subentendo na minha cabeça, isso é um perfil que trouxe, que eu vou estar lá com o meu terno, camisa social e por aí vai. Não, exato. E aí eu acho também, né, e a gente entra muito nessa... Mas o terno pode ser verde, A XP, que trouxe a questão do coletinho. Ok, entendeu? Sim, exato. E criou tendência, né? Porque criou tendência de identificação também da XP. Fez muito parte também do dress code e da marca da XP. Exato, exatamente. Você identifica fácil, né? Então, assim, é muita coisa, né? Muita coisa para falar, muita coisa para alinhavar. Mas, para fechar aqui, essa questão do personal branding é uma tendência muito forte, que tem crescido muito no mundo inteiro. A importância de você trabalhar a sua marca pessoal, e nada mais é do que você trabalhar com estratégia a sua marca pessoal. O branding é intencionalidade, é estratégia, é escolha, é você fazer as escolhas certas, que façam sentido para você e para o seu caminho. É isso. É exatamente isso. Thaísa, eu chutei todos os baldes dessa conversa. A conversa tá tão boa que eu chutei... E a gente nem falou da Jaguar, hein? A gente nem falou da Jaguar. A gente vai pegar, pessoal, vai ter... Eu sei que eu fiz um João Kleber, mas eu volto a falar para vocês, o tema aqui não seria Jaguar, o tema aqui seria Tendências para 2026. A Jaguar vai ser um corte de fala nosso, tá? Então, de uma troca de ideia que a gente vai ter ali dentro do nosso Decifrando a Matrix, que a Thaísa vai mandar um áudio e eu vou colocar lá com a visão dela, eu também vou impactar junto a minha visão, tá? Senão o nosso editor me mata. Na verdade, o editor, ele me mata muitas vezes. Mas é isso, gente. Conversa boa tem que render. Sinto muito para vocês, tá? Muito legal. 40 minutos, hein? A gente está 1h. 40 minutos a 1h10. Já está em quase 1h40. Exato. Para mim, Thaís, eu também ouço muito isso da audiência, ainda bem, e por isso que aumentam, né, os inscritos a cada dia lá no Spotify. A gente está relançando. A gente já, nessa altura que saiu esse episódio, que ele demora um pouco para sair, já saiu a nossa série do Digitalks com o nosso relançamento no YouTube. Então, a gente está fazendo o relançamento do Marketing The Podcast no YouTube e, obviamente, é algo que vai render muito, a galera gosta e os inscritos do Spotify somente aumentam, compartilhamentos e tudo mais, e é muito legal ter isso, porque eu sempre falo, Marketing The Podcast, não quero que lembrem do Marketing The Podcast por Bruno Marketing The Podcast.
Eu quero que lembrem Marketing the Podcast. O Bruno faz parte da comunidade Marketing the Podcast, que mais fala aqui do que tudo, né? Então, assim, e que marketing seja aplicado, porque o slogan nosso também, não se esqueçam, pessoal, marketing por quem faz, e façam. Peguem essas ideias, pratiquem, façam. Porque campo de ideias dissemina, a verdade é essa. Thaísa, quero te agradecer muito por você ter vindo aqui no Marketing the Podcast. Foi, assim, uma aula, vai ter algumas coisas nesse ano que eu vou soltar como uma série de branding, é à minha frente, mas eu nunca trouxe aqui, porque eu já tenho webinar em cima disso, que eu falei muito sobre isso, eu falei sobre novos comportamentos do consumidor, fui para vários lados em cima disso, até está desatualizado, porque faz 2 anos eu preciso trazer de novo, mas eu vou trazer uma série disso, está super convidado, terão outros programas do Marketing the Podcast, não sei se já vai ter ido para o ar, se já foi, sei lá o que vai acontecer, mas são mais de 11 programas no Marketing the Podcast nesse ano, muita coisa legal, com uma curadoria editorial bem bacana, que vai disseminar a partir do Marketing the Podcast, e o Bruno está um pouco recluso, pelo menos eu estava nesse momento recluso, justamente montando as coisas aqui. Mas é um prazer, foi aula de conhecimento, e tenho certeza aí que o pessoal está com 1.500% agora de conhecimento depois de tudo que você falou. Volte sempre e volte para mais programas. Nossa, adorei, me diverti muito, como você falou, foi um papo, assim, muito, muito legal, e ainda tem muitas coisas para a gente construir juntos, eu estou à disposição de vocês, e da audiência também, quem quiser, o Bruno vai compartilhar depois as minhas redes. Vou compartilhar, mas fale aí, onde que acham a Thaísa Cruz? Por favor, hora do venda o seu peixe, Thaísa. Então vamos lá, o nosso jabá aqui. Então me siga aí, ó, Thaísa Cruz Branding no Instagram. No LinkedIn também estou por lá, Thaísa Cruz 1510. E tem o site da For Brands, que é forbrandsatelierdemarcas.com, para vocês conhecerem um pouco mais sobre os nossos serviços, as nossas entregas. E para marcas que querem, tanto marcas pessoais e corporativas, que querem aí elevar seu posicionamento, aumentar rentabilidades e construir aí porque eu acho que eu sempre falo que o importante para mim são marcas com crescimento sustentável e longevas. É isso que a gente faz, não adianta ser uma marca meteórica e daqui a 3, 4 anos sumir. Então, a gente trabalha para a gente ter essa consistência e essa coerência de marca e posicionamentos. Então, se você acha que a sua marca está nesse momento, eu estou à sua disposição para a gente construir aí esse projeto juntas. Maravilhoso! Gente, eu também aqui preciso falar o quanto estou feliz com essa 6ª temporada do Marketing the Podcast. A 5ª temporada foi um divisor de águas para o Marketing the Podcast, foram mais de 40 episódios. A gente teve mais de 40 episódios, e vocês sabem muito bem, eu não escondo, que eu tinha aí uma tripla, quádrupla jornada para fazer aqui o Marketing the Podcast. Esse é o primeiro ano que eu estou centrado só no Marketing the Podcast, isso graças à audiência, graças a vocês que acreditaram no Marketing the Podcast, que acreditam, que usam a aplicação das pessoas que vêm aqui, e vocês tenham certeza, eu uso muito a aplicação das pessoas que vêm aqui me ensinar também, tá? Porque o maior erro nosso, vocês sabem que eu sempre falo isso em todos os episódios, a frase mais importante que já disseram é: só sei que nada sei. E justamente isso é algo que a gente precisa levar para a vida nossa toda. Então, até o nosso leito de morte, a gente precisa entender que só sei que nada sei. Tudo muda, e é uma roda gigante. E falar aqui de quem sempre confia e confiou e fez e faz isso aqui ser real, entregar para vocês, fazer com que eu possa entregar isso para vocês, que são os nossos patrocinadores. É sempre um prazer falar aqui do CMOs Marketeers, né? O nosso querido amigo aí, Gustavo Storck, também ajuda a gente tanto. Agradecer você, Gustavo, que confia através do CMOs, a maior
comunidade de marketing do país. Para quem não fez um curso, quer entrar no marketing e tudo mais, eu aconselho muitos cursos do Simoes Marketeers, vocês acompanharem. Eu poucas vezes vi no marketing conteúdos, e nem eu mesmo consigo fazer conteúdos tão bons quanto o Simoes Marketeers faz. E outra coisa legal, outro patrocinador que eu não posso deixar de falar, que tem um CEO que é o meu mentor de carreira, que é a Yuma SA. Então, a Yuma SA, ela é patrocinadora nossa, e sempre com a confiança, sempre com a mentoria, sempre com o direcionamento, com o Luiz Cavarda, e dá desde que o host de vocês era um menino, tá? Então, eu sempre falo aqui, o Scavarda foi o cara que olhou para o Bruno e a importância de um gestor. Assim como eu era estudante e nem sabia o que eu ia fazer da minha vida, tinha um gestor que olhou para mim e falou: Bruno, eu vou te ensinar a imprimir uma folha. Sim, eu não sabia usar uma impressora. Tá? Então, no final das contas, Alice, eu tive uma grande amizade que depois de mais de 20 anos ainda perdura e que eu aprendo todos os dias, e ele se tornou patrocinador do nosso podcast através da Yuma SA, que é uma das maiores e melhores formações executivas do país e também atualizada. A gente está falando de atualização, a Yuma está hiper atualizada, porque ela está aderente à NR1 e ela se preocupa com a tua saúde mental, liderança com segurança psicológica. A Yuma é pioneira e eu não vi outra que faz isso tão bem quanto a Yuma, não só no Brasil, mas também fora, também trazendo treinamentos in company aí para várias empresas. Se você é de uma empresa, se você é RH, se você quer treinar seu time, se você é diretor, proprietário, leva a Yuma para a tua empresa. E também agradecer quem faz aqui as mídias sociais. O Bruno tem muito trabalho, e só que também era para ter muito mais, ele já teve muito mais. Agradecer a agência Omamori pelo apoio que dá aí para o Marketing The Podcast. As mídias sociais hoje crescem, se o Marketing The Podcast cresce, é pelo trabalho sensacional que a Omamori traz para a gente, tá? Então, um grande abraço, vejo vocês em breve com outros episódios e mais formatos do Marketing The Podcast. Talvez vocês não vejam sempre o Bruno. No Marketing The Podcast, sim. Nos outros programas, teremos outros hosts rotativos e também hosts fixos. Mas conto mais para vocês, ou vocês verão nas nossas mídias sociais. Um grande abraço e até breve! Marketing The Podcast.